Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês forem entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. Então eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos, outros que Elias tinha aparecido, e ainda outros, um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes disse: João eu decapitei. Quem, pois, é este de quem ouço essas coisas? E procurava então vê-lo. Senhor, nós nesta manhã, ó Deus, vamos nos debruçar e inclinar as nossas vidas, ó Deus, à Tua palavra. Pedimos então, ó Deus, que o Senhor nos traga esclarecimento, nos traga direção, nos traga a Tua graça para compreendermos, ó Deus, a Tua palavra, os Teus propósitos e o Teu querer. Pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito esteja aqui, ó Deus, em cada coração, em cada mente, nos ajudando, ó Deus, a meditar em Tua palavra. Assim que oramos ao Senhor, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Nós estamos todos os domingos pela manhã estudando o Evangelho de Lucas. Já falamos que este Evangelho foi escrito não por Lucas, um dos apóstolos, seguidores do Senhor Jesus Cristo, mas Lucas, discípulo do apóstolo Paulo, que também escreveu a carta, o livro de Atos dos Apóstolos. E nós vemos então que esse Lucas, ele é um historiador e ele vai registrando algumas características diferentes no seu texto, diferente de Mateus, Marcos e João. E nesse texto específico, nós vemos essa narrativa de uma maneira interessante. Se você for ler o mesmo texto em Mateus e Marcos, você não verá o impacto que esses discípulos causaram àquela sociedade, já de uma maneira que imediata. Aqui em Lucas, nós estamos vendo que o impacto foi que as notícias chegaram ao palácio de Herodes, chegaram nas camadas superiores daquela época e daquela região. E isso é algo que para nós é importante ressaltarmos e compreendermos, principalmente tendo em vista o momento que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo afora. As pessoas estão realmente preocupadas com a igreja. Elas estão preocupadas porque as igrejas, elas mostraram nas últimas eleições a sua força, mas não somente pela eleição que ocorreu,
mas também pelas bandeiras que a igreja apoiou. Acredito que as bandeiras, os princípios e os valores que foram, de uma maneira, ficaram mais claras à população, e que essa população, a população brasileira, em torno dela de 80% da população brasileira é uma população cristã. É uma população que está pautando as suas vidas pelos princípios judaicos cristãos. Essa população é uma população que entende o que é família. E família, para esta população, é a junção de um homem com uma mulher que procriam, que cuidam desse ente e que assim transformam esse ente num homem maduro e num cidadão para esta sociedade. E por isso, então, nós vimos que todo aquele aceleramento do Brasil para uma tendência esquerda foi realmente desmascarado nessa última eleição, aonde foi se colocado claramente que, à luz da internet que nós vimos líderes de alguns partidos falando que precisava se destruir esse princípio judaico-cristão, que precisava se destruir as famílias, que precisava se destruir este conceito. Eu gostaria que você prestasse muita atenção sobre isso, porque é esse conceito que balizou a sociedade brasileira. É este conceito que fez com que este país se tornasse extremamente continental e unido por uma língua e por um princípio de família. E isso nós vemos, inclusive, que nessa Carta Magna da Constituição, a Constituinte, isso ficou muito claro, que a família é essa junção, é um dos artigos que não se pode mudar dentro da Constituição, artigo 5º da Constituição. E isso ficou de uma maneira muito clara. E isso tem a ver com esse texto, por quê? Porque as pessoas que vieram ao Brasil, logo no início, tanto os de corrente católica, como também os evangélicos de missão, aonde nós estamos posicionados como evangélicos de missão, evangélicos que vieram com suas famílias missionárias, e vieram com suas famílias missionárias, trazendo o evangelho e ensinando a doutrina à luz da palavra de Deus, e isso foi sendo estabelecido desde os primórdios. Tem pessoas que falam, não aconteceu isso no Brasil. Não, desde o século XVI, nós temos evangélicos vindo para o Brasil. Do século XVI, nós temos os holandeses que chegaram, tanto no Rio de Janeiro, como também no interior de Santa Catarina e também no interior do Rio Grande do Sul. E eles tinham uma característica de serem evangélicos de missão. Eram luteranos, anglicanos. E esses evangélicos foram crescendo, e esse povo católico foi crescendo, justamente nesse princípio de família cristã. Num princípio que lhes foi ensinado à luz da palavra de Deus. E olha que interessante Herodes achou que ele iria acabar com os cristãos matando João Batista. E agora ele fica intrigado porque não acabou, mas ao contrário. As pessoas estão dizendo ainda mais dos ensinos de João Batista. Porque João Batista, ele trouxe o quê? A lei para o povo, os 10 mandamentos. Ele ensinou então as pessoas a não roubarem, não furtarem, não matarem, a não adulterarem, a não criar falso testemunho, coisa que era muito comum naquela época, principalmente porque eles vinham debaixo do regime do Império Romano, e um romano, se quisesse e denunciasse você por alguma situação, você seria preso sem ter qualquer tipo de justificativa. Parece que a gente está vivendo uma época assim no Brasil. Se você falar determinadas coisas, as redes sociais te bloqueiam. Eu fiz um teste essa semana. Me falaram, se você escrever assim,
Glória a Deus, aleluia. Essa expressão é boicotada nas 3 plataformas: Instagram, Facebook e Twitter. Glória a Deus, aleluia. Desde que a igreja é igreja, desde o princípio de Cristo, desde o início, a igreja sempre se moveu por valores que eram contrários à época que viviam e que nós vivemos até hoje. Estão tentando estabelecer no Brasil uma anarquia moral, desconstruindo gênero, desconstruindo biologia, desconstruindo valores que para nós cristãos são importantes. Por isso que eu faço essa abertura mostrando justamente que esses homens começaram a pregar, Jesus estava anunciando, e as pessoas chegaram até o palácio e falaram que aquelas pessoas que seguiam João Batista, eles continuavam ainda, e começaram a dizer então quem ele era. Sem ser o próximo domingo, mas daqui a 2 domingos, nós vamos ver o final desse resultado de que eles estão dizendo à luz do texto que nós estamos estudando nesta manhã e estudaremos daqui a 2 semanas. Algumas outras coisas são necessárias serem ditas também neste momento. Nós vemos aqui que até o capítulo 8, o ministério é de Jesus. Os discípulos são apenas figuras que estão vendo. Eles não são nem coadjuvantes no ministério de Jesus. Jesus não lhes deu nenhuma incumbência, até o capítulo 9 aqui de Lucas. Agora, no capítulo 9, o Senhor Jesus dá a eles uma incumbência. E a incumbência é ir por todos os lugares a pregar o reino de Deus. Amém, irmãos? Essa foi a incumbência que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos, aos seus 12 discípulos. Alguns autores estudiosos dizem que eram 70 pessoas desse grupo que estava indo pregar o Evangelho. E dentro desses 70 havia os 12 também. E é importante que eu e você analisemos também no princípio de igreja, entendendo que igreja é o corpo de Cristo, que revela ao mundo o seu Evangelho, o seu ensino, e que mostra ao mundo a nossa tentativa de viver os princípios, os valores e os ensinos do Senhor Jesus Cristo. A igreja, essencialmente, ela busca e deseja fazer essa vontade e viver estes princípios. Por isso que é importante que eu e você analisemos o texto e compreendamos então o que ele está nos dizendo. Que esse pregar o reino de Deus é uma característica que deve acompanhar o Evangelho. O Evangelho, ele não é algo intimista. Ele não é algo só para você. O Evangelho, ele tem essa experiência missional. Você recebe o Evangelho porque alguém lhe anunciou o Evangelho, e agora porque você recebeu este Evangelho em seu coração, acolheu este Evangelho em seu coração, agora você também anuncia e leva este Evangelho às outras pessoas. Mas o Senhor Jesus também deixa uma mensagem muito importante. Deu-lhes poder e autoridade. 2 palavras muito fortes.
poder, autoridade. Poder é algo que você exerce, porque alguém lhe conferiu isso. Autoridade é algo que as pessoas reconhecem, porque você vive este poder que lhe foi dado. Não adianta você falar que, eu tenho autoridade, mas se você, de fato, você não está vivendo o poder que você recebeu. O poder que nós recebemos se chama Espírito Santo de Deus. Efésios, capítulo 1, verso 14. Que nós recebemos o selo, a marca da promessa, que é o Espírito Santo de Deus, esse dunamis. Esse dunamis nos confere, então, autoridade. Sobre o quê? Sobre demônios, doenças, enfermidades. E é interessante essas três realidades: demônios, doenças e enfermidades. Quero falar sobre essas três realidades. Nós vimos, até aqui no capítulo 9, nós vimos Jesus expulsando demônios. Ele expulsou 2 vezes demônios. Ele expulsou daquele homem lá que estava em Decápolis, e ele expulsou o demônio também de uma mulher que estava atormentada. E Jesus expulsou na autoridade e um poder que ele havia recebido. Infelizmente, muitos crentes hoje em dia acham que precisam fazer algum tipo de curso para aprender a lidar com demônios. Querido irmão e querida irmã, você lida com essas realidades espirituais no poder e na autoridade de Cristo Jesus, amém? É sobre isso. Você não precisa fazer curso nenhum. É só você crer no nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor, aí tem aquelas lendas, né? No meio gospel, no meio evangélico, que fala: mas teve um pastor que o demônio virou e falou: eu vou falar todos os seus pecados. Mas se ele for falar todos os seus pecados, você vai ter que declarar o que Jesus Cristo fez por você. Jesus Cristo levou sobre si todos os meus pecados. Amém, irmãos? Então, o poder e a autoridade que Cristo Jesus lhe confere, você precisa exercitá-lo. Você não pode temer demônios e potestades. Você precisa exercitar isso. E como que eu exercito isso, pastor? Todos os dias declarando em nome de Jesus Cristo que você não aceita a ação de demônios e potestades. Agora eu quero falar algumas coisas para os irmãos. Você precisa orar sobre isso, sobre a sua casa, na sua casa. É você que tem que orar. Vou chamar um pastor aqui, que eu chamei na casa, a minha vizinha chamou um pastor, ele orou e tal, e resolveu os problemas, a família ficou em paz. Amém. Pastor, se eu chamar, o senhor vai lá e vai... Amém. Só que eu quero te dizer o seguinte, querido irmão e querida irmã. Você é um discípulo de Jesus? Se você é um discípulo de Jesus, você recebeu poder e autoridade de Jesus Cristo. Exercite essa autoridade que você tem. Levante mãos aos céus, na sua casa, e esparre, e espante qualquer ação demoníaca, qualquer ação de potestade na sua casa. No seu ambiente de trabalho, no seu carro, com os seus familiares, com os seus vizinhos. Você recebeu poder e autoridade de Cristo Jesus sobre todos os demônios. Você já viveu aquela situação na sua casa que você fala uma coisa, sua esposa entende outra coisa, e ela fala uma coisa e você entende outra coisa?
e de repente o volume da voz vai aumentando e você não sabe por que vocês já estão discutindo. Querido irmão, isso é uma ação demoníaca. Levante mãos santas. Nesse momento, chame a sua esposa para orar. Se ajoelhem. Tenha humildade diante de Cristo. Se ajoelhem. Peçam sangue do Senhor Jesus Cristo. Vem nos cobrir em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você quer o poder e a autoridade de Cristo Jesus? Sim ou não? Quantos aqui querem? Levante sua mão e diz assim: eu quero o poder e a autoridade de Jesus. Nessa força mesmo, nessa fé que você quer? Fala com fé isso. Então chega na tua casa e exercite isso. Exercite no seu trabalho. Exercite todos os dias quando você entrar no seu carro. Quando você for pegar uma viagem em Uber. Exercite o seu poder e a autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Jesus deu isso a eles. Eles começaram a exercitar. Vamos um pouquinho mais adiante. Vire uma página na sua Bíblia. Agora sumiu o texto aqui. Mas os discípulos voltam e começam a dizer: Senhor Jesus, os demônios nos obedeceram. As pessoas foram curadas. As pessoas foram libertas. E o Senhor Jesus diz para ele: isso não é para vocês terem glória, é para vocês. Vocês precisam estar felizes porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Amém, irmãos? Você entendeu? Você recebe o poder, mas você não pratica. Faz isso que eu estou dizendo para você. E venha depois dizer: pastor, realmente, as coisas na minha casa melhoraram, depois que nós começamos a orar, levantar mãos santas e afastar todo esse tipo de confusão. Também tem um outro demônio, terrível, que gera em nós compulsões de comprar, estourar cartão de crédito, estourar cheque especial. Mas isso é demônio, pastor? É também. Tudo que foge de controle na sua vida, você pode ter certeza que tem uma ação demoníaca por trás. Porque se fosse ação divina, ação de Deus, você viveria uma vida equilibrada, amém? Amém, irmãos? Dá para você entender? Tudo que te leva a um desequilíbrio, não é ação de Deus. A ação de Deus produz paz. O consumismo é uma entidade terrível. Ele se alimenta na concupiscência da nossa carne, na concupiscência dos nossos olhos, de querer algo que nós não precisamos para mostrar para alguém que nós nem conhecemos. E o nome que nós damos a isso, consumismo. Na palavra de Deus se chama concupiscência dos olhos. Luxúria, avareza, são ações que nós precisamos aprender a refrear. Como que nós vamos refrear isso, pastor Carlos? A palavra de Deus nos diz, queridos irmãos, que nós precisamos ser bons mordomos. Amém, irmãos? Bons mordomos. Tudo que Deus nos deu, nós vamos exercitar mordomia. Mordomia significa o seguinte: seu dinheiro chega até o final do mês. Amém? Você faz o seu dinheiro chegar até o final do mês.
Você não permite que o seu nome fique sujo no Serasa, no SPC, nem na Receita Federal. Você exercita essa autoridade. Exercita este poder que Deus te deu. Não gasta além daquilo que você pode gastar. Não vive além do que você pode viver. Você vive dentro da palavra de Deus, porque o Evangelho te ensinou que você pode viver dentro desse Evangelho. Aí ele fala aqui, queridos irmãos, que ele deu autoridade também para curar doenças. Doenças, então, significam chagas, dores. Algumas pessoas na nossa igreja já foram curadas, glória a Deus. Todos foram curados? Infelizmente não. Mas nós sempre oramos em nome do Senhor Jesus para que pessoas sejam curadas. Mas o Senhor Jesus disse para ele que ele deu autoridade para curar essas doenças. Eu já tive momentos em que eu orei e as pessoas foram curadas instantaneamente. Mas não é sempre que eu vejo isso. Vamos chamar o pastor, que o pastor tal tem a oração da cura. Tem gente que pensa assim. Eu não penso que esses dons extraordinários são para a pessoa, são como dons fixos. Não penso assim. Eu penso que esses dons extraordinários são para momentos aos quais Deus deseja realizar um avivamento na igreja. Eu acredito assim. Acredito que em momentos especiais Deus dá esses dons. Porque a igreja está consagrada, porque a igreja está buscando a Deus, porque a igreja está buscando viver a palavra de Deus, então Deus dá essas evidências da ação dele. E pessoas são curadas instantaneamente. É comum? Não. Nem ao longo da história da igreja nós vemos isso sendo como uma atividade comum dentro das igrejas. Curar os enfermos. Qual que é a diferença? Doenças e enfermidades. Você sabe? A doença é no corpo, a enfermidade é na alma. Tem muitas pessoas que estão enfermas na sua alma, cheias de rancor, de ódio, sede de vingança. Tem muitas pessoas que estão enfermas na sua alma, porque estão fora dos planos e da vontade de Deus. A enfermidade, queridos irmãos, da alma é algo que é difícil conhecer alguém que não tenha uma. Eu conheço muitas e muitas pessoas, eu conheço muitos homens de Deus, e a grande maioria carrega uma enfermidade na alma. Mas se Deus deu o dom, por que não foram curados? Você quer ver um exemplo no apóstolo Paulo? Abra sua Bíblia comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 4. Verso 8. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Cristo, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Verso 11. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregue à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Vai comigo agora lá no capítulo 12, só para você entender o que ele está dizendo, das lutas que ele está enfrentando, das lutas que ele está atravessando. No verso 7, verso 6.
Mas se eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que de mim vê ou de mim ouve, para impedir que eu o exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele tinha então o quê? Uma doença ou uma enfermidade? Uma enfermidade. Um espinho de Satanás. Pastor, mas a gente não está guardado por Jesus? Sim, mas ele anda ao derredor buscando a quem possa tragar. Por isso que eu e você não podemos viver uma vida sem compreender essa ação de potestades e demônios, sem a ação de Satanás, sem essas setas malignas. Observe que Jesus está dando essas recomendações antes dos discípulos irem pregar o Evangelho. Agora, ele dá recomendações enquanto eles estiverem pregando o Evangelho. Vá comigo lá agora, no verso 3. E disse-lhes: não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica excedente. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés, quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. Então eles saíram e foram pelos povoados, pregando o Evangelho e fazendo curas em todas as partes. Então aí ele fala, coisas que você recebe para você ir fazer a missão. Agora mesmo nós vamos fechar, mas eu preciso explicar. Agora ele diz coisas para quando você estiver na missão. Quando você estiver na missão. Olha que coisa, isso eu acho que falta entendimento para o povo de Deus. Um irmão, um dia desse, me mandou uma mensagem de uma pessoa que estava precisando de apoio, um líder de uma igreja aí, e ele falando assim: ó, meu filhinho, eu estou aqui, nós estamos precisando pagar o aluguel, manda o dinheiro aqui está o meu Pix, manda para a minha conta. E ele falou assim: pastor, olha como que está a situação, eu preciso mandar o recurso. Eu virei e falei assim: não, irmão, quem está na missão não pede dinheiro na missão. Amém, irmãos? Leva isso para a tua vida em nome de Jesus. Guarda isso no teu coração em nome de Jesus. E todas as pessoas com quem você conversar, que estão aí sendo exploradas na fé, precisam aprender a palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo aqui o seguinte: quando você sair para a missão, saiba que o Deus de toda provisão vai lhe sustentar. Amém, irmãos? Amém? Não levem. Não leva nem a sacola para as pessoas acharem que pode colocar na sua sacola. Eu acho engraçado que algumas pessoas me ligam: pastor Carlos, nós queremos trazer o irmão aqui para a igreja, quanto que o pastor cobra? Eu falo: nada. Quantos livros que a gente tem que vender? Eu falei: nenhum. Aonde que é? Em tal local. Tá bom, nós vamos. Quanto que eu tenho que mandar para a viagem? Eu falei: nada. O Senhor, o meu Deus, me sustenta. Sempre me sustentou. Eu vivo aquela promessa da palavra de Deus. Nunca vi o justo mendigar o pão. Eu vivo essa promessa na minha vida. Porque a palavra de Deus para mim não é algo só para mim ouvir quando eu quero. É uma palavra para mim viver todos os dias. Aprenda nessa manhã, querido irmão. Ensine as pessoas nessa manhã, querido irmão. Porque as pessoas não conhecem a palavra de Deus, não veem as recomendações do Senhor Jesus. Agora o verso 6 e 7.
na missão, durante a missão, Deus vai te sustentar. No verso 6 ele diz então, eles saíram e foram. Querido irmão e querida irmã, quero falar agora de um coração na obra de Deus. E essa é a mensagem dessa manhã. O coração na obra de Deus. Porque muitas pessoas não têm o coração na obra de Deus. Muitas pessoas não têm o coração na missão de Deus. Muitas pessoas não têm o coração no reino de Deus. Muitas pessoas não estão vivendo essa palavra do Senhor. Muitas pessoas não querem experimentar as verdades de Deus. Muitas pessoas estão presas em ensinos falsos que não as levam a viver a palavra de Deus. Aqueles homens que estavam com Jesus saíram e foram. O texto diz isso. O texto não diz para nós que alguém perguntou, e o pastor, o que nós vamos comer? Aonde nós vamos comer? O que nós vamos fazer? Não, o texto diz que eles saíram e foram. Foram pelos povoados, e aonde eles foram, eles pregaram o Evangelho. Nesta manhã você entenda, querido irmão, que esta mensagem nada mais é do que isso. Ter o coração na obra de Deus, no reino de Deus. Pregar o Evangelho para nós é uma missão, uma incumbência que o Senhor Jesus deu a esses homens e dá a nós todos os dias. E eu e você precisamos entender que o coração na obra de Deus significa que nós sabemos que aquele que nos comissionou, aquele que nos chamou, nos dotou da capacidade de poder e autoridade, de pregar e ver as pessoas se convertendo, de anunciar e ver as pessoas se arrependendo, de anunciar e ver as pessoas sendo transformadas, de anunciar e ver o reino de Deus se espraiando sobre a face da terra. Igreja não é entretenimento para você vir, participar e sair daqui da mesma maneira que você entrou. Igreja é um local onde você vem para adorar o Rei dos Reis e sair daqui para viver o que o Rei dos Reis deixou para eu e você vivermos. Não é uma opção, não é lazer, é uma missão, é um compromisso, é uma incumbência. É quando você diz, o meu coração está em Deus, a minha vida está em Deus, porque eu sei que o meu Deus é poderoso, é maravilhoso, Ele cuida de mim e cuidará de toda a minha vida. O hino antigo falava assim, Deus cuidará de ti. Em toda circunstância, Deus cuidará de ti. E cuidará ainda mais. Observe essa minha adição. Cuidará ainda mais se o teu coração estiver totalmente para a obra e para o reino do Senhor Jesus Cristo. Pastor, então o senhor está querendo dizer que eu tenho que ser pastor, que eu tenho que ser missionário? Irmão, pergunta para Deus, não é para mim que você vai perguntar. O que eu estou querendo dizer é que se você é discípulo, e que se você entendeu a obra de Cristo na cruz do Calvário, a tua vida está agora para a obra do Senhor Jesus. Está para anunciar a obra do Senhor Jesus. Pregar o Evangelho da salvação a todos quanto precisam. Feche os teus olhos nesta manhã. Eu te faço uma pergunta nessa hora. Onde tem andado o seu coração? Se o teu coração está extremamente preocupado com as coisas, com a sua empresa, com outras circunstâncias, será que hoje não é a hora de você colocar tudo nas mãos de Deus e colocar a sua vida e o seu coração na obra do reino do Senhor Jesus?
e começar a viver este reino e esta obra do Senhor Jesus na sua vida, no seu trabalho, na sua família. Então, eles ouviram e foram, saíram e pregaram. A minha oração nesta manhã é que todos quanto ouvirem essa mensagem, ao saírem, eles possam ir ouvindo o que Cristo disse e possam sair pregando o Evangelho a todos que precisam. E assim, Santo Deus, eu oro ao Senhor, rogo a Ti, Senhor, que nesta manhã o Senhor possa nos esclarecer a Tua vontade, o Teu querer, os Teus planos, os Teus propósitos. E o Senhor nos leve, ó Deus, a viver esta vida com o Senhor, uma vida profunda, verdadeira, significativa, cheia de experiências maravilhosas e poderosas com o Senhor. Que os nossos corações, ó Deus, realmente estejam totalmente voltados ao Senhor, voltados para a Tua obra, para o Teu querer. Tira de nós, ó Deus, as coisas que nos impedem de conhecer e realmente, ó Deus, vem colocando em nós as preocupações deste mundo, as preocupações quanto ao que comer, quanto ao que vestir, Senhor. Tira de nós, ó Deus, medos infundados. Tira de nós, ó Deus, timidez. E dá-nos hoje, ó Deus, a Tua autoridade, o Teu poder. E que, ó Deus, possamos viver, ó Deus, dentro deste Teu poder, dentro desta Tua autoridade, Senhor. Porque é o Senhor que nos chamou das trevas para a Tua maravilhosa luz, e é o Senhor que nos dá o entendimento da Tua palavra para viver a Tua palavra. Dá-nos, ó Deus, dá-nos Tua graça nesta manhã, dá-nos da Tua força nessa manhã, dá-nos do Teu poder, em nome de Jesus. Amém.